canal vamos falar sobre São Paulo e Velo, o jogo de hoje, e também com o Morumbi, com essa questão dos shows e a grana que entra. Então não vamos perder tempo não, vamos embora para Muro para outro da Marquês de São Vicente. O Maurício Arnaldo se prepara para encarar o Velo Clube. Agora, ficou uma discussão aí, uma coisa meio mal resolvida. Eu tô vendo no TP aqui, Arnaldo. Zubeldia sem espaço. Essa coisa ficou meio mal explicada. Não é isso, mas ficou mal explicada. Alan Franco. Que eu falei, Zubeldia não. Alan Franco, eu li errado. Alan Franco, perdendo espaço. Cara, isso é uma das coisas. E a outra que eu vou falar é, acabamos de falar do Caio Paulista, né? Que saiu, chapéu, não sei o quê. Agora o cara tá aí, o São Paulo tem dois. Um lateral que parece bom, o Enzo Dias tá jogando, e o outro que pode estrear até. Pode estrear o Wendel, né? Tem condição, talvez, é mais factível que ele vá para o banco e entre alguns minutos, como foi o Cedric, né? Porque o Wendel não joga há algum tempo. Em relação ao Alan Franco, eu acho que é uma falta de interpretação, para mim, lógica do que está acontecendo, mas o Zubeldia bem que poderia esclarecer isso quando foi perguntado, aliás, pelo nosso ex-colega aqui da Bandeirantes, o Raí Monteiro, na entrevista pós-jogo do Bragantino. No jogo do Bragantino, o Alan Franco jogou como capitão do time reserva, né? E jogaram só os reservas e o Alan Franco. E a pergunta do Raí foi, mas quem é seu titular hoje? O Sabino ou o Alan Franco? O Zubeldia, naquela pressão, naquele caldeirão, jogando nada, o São Paulo com a menos, ele foi bancar o irônico. E também tem algumas coisas que têm acontecido nas entrevistas do Zubeldia, que é a questão do idioma. Tinha acontecido outra vez também quando ele fala sobre o Cedric, você lembra? Cedric. Como é que vocês... Ele quer dizer, como é que vocês falam? Cedric ou Cedric? Porque no castelhano não existe certa pronúncia que aqui... Porque tem gente que chama ele de Cedric, tem gente que Cedric. Aí foram perguntado Cedric. Ele, mas qual que é o... Aí, Zubeldia não conhece o... Pergunta como é que fala o nome, porque não conhece o... Eu falei, meu Deus, não, ele tá... Deu para entender. Como é que vocês chamam? E na ocasião, o repórter falou, Cedric. Aí ele passou a chamar o cara de Cedric. Cedric achando que é o... Em relação à pergunta do Alan Franco, ele falou, quem que você acha que é o titular? Em vez de esclarecer, jogar, ser direto. Aí, pra mim, é o Sabino, porque hoje é o time reserva e jogou o Alan Franco. Daí o Zubeldia Fedoriano, sério, você acha que é o Sabino mesmo? Acho que só o staff do Sabino, você é do staff do Sabino, foi fazer uma brincadeira de mau gosto e perdeu a chance de explicar. O Alan Franco é um dos principais titulares do São Paulo. Ele passou a jogar no time reserva porque ele se machucou, ficou 2 jogos sem ser relacionado. E aí, na hora desses revezamentos, jogos a cada 48 horas, ele estava pronto no jogo errado. É simplesmente isso. Mas é óbvio. O cara foi o melhor jogador no jogo contra o Corinthians. Né? O Memphis está no bolso do Alan Franco. O técnico... Mas aí tem uma... não, porque agora... aí contra a Inter jogou o Sabino. Claro, porque o Alan Franco tinha jogado no sábado. Meu Deus! Pelo revezamento, calhou de estar errado o jogo dele. Exatamente. Isso vai se adequar ou no jogo do Palmeiras ou depois do jogo do Palmeiras, na fase final da competição. Mas é que tá, entendeu, Vessone? Eu utilizei 2 exemplos da pronúncia do Cedric, da revezamento do Alan Franco para o Sabino, para tudo é uma questão. Não, porque o Rian jogou 60, devia ter jogado 80. Então, Alan Franco esclarecido é titular do São Paulo, Tirone. E só uma curiosidade, o jogo é em Brasília. Isso. Viralizou agora pela manhã a postagem do Velo Clube no Twitter e no Instagram, eles falando da alegria deles porque é a primeira viagem de avião da história do clube. Primeiro jogo fora de São Paulo. Rapaz, primeira vez que o clube vai pegar um avião. E olha que o clube é antigo, hein? Pra caramba. O Velo é de 1910, é igual o Corinthians. Só que aí um tempo parou, aquela coisa e tal. Mas é a primeira viagem de avião. E eles colocaram na toda humildade, assim, a gente tá muito feliz de fazer essa primeira viagem de avião da nossa história. Enfim, fica a curiosidade aí. Essa situação hoje, Velo... hoje não, né? Amanhã. Velo e São Paulo. Velo Clube. Time do meu avô, Saraiva, pai da minha mãe. O Wendel pode ter chance? Alguma chance? De começar jogando, não creio. Normalmente o Zubeldia espera que o jogador... Mas eu acho que ele vai entrar no jogo do Velo, em alguns minutos pelo menos. O São Paulo está com 3 laterais, né, em Brasília. Foi o elenco todo disponível, só que ele não está machucado. Então tem lá o Patrick, o
O Enzo jogou o tempo todo contra a Inter, não será ele o lateral, mas deve começar o Patrick e entrar o Wendel, que eu presumo que aconteça. E dentro daquele revezamento, esse problema da data que você falou, Esse é o bom o ponto. Luciano vai... Esse é um bom ponto. É obrigado, ele não pode ficar muito tempo parado, só que aí domingo tem o clássico, né? O que eu acho que vai acontecer, Bessone, esse é um bom ponto, é que pelas questões todas, a suspensão de um, a lesão de outro, altera um pouco o time titular, o time reserva, como aconteceu com o Corinthians também em algum momento. Mas aí mistura um pouco. O Yuri Alberto não foi titular do time reserva? Foi. Então é como se eu chegasse na coletiva pro Ramon Dias, pô, o Yuri Alberto virou reserva. Não faz Pedro sentido, Raul? não faz sentido. Tá, mas já tem 40 dias de atividade de futebol, né? Talvez esteja na hora de acabar com o rodízio. Não, mas a semana do São Paulo é jogo de 48 horas, é que nem o Corinthians. Não, então, mas o Luciano pode jogar meio tempo, não precisa jogar o tempo inteiro. Sim. Então, agora eu acho que é um pouco diferente, porque não é sábado e segunda, é segunda para quinta para domingo. Então, alguns jogadores que jogarem sábado para segunda, segunda para quinta e quinta para domingo. Alguns jogadores que jogaram contra o Velo vão jogar contra o Palmeiras. Talvez o Alan Franco e o Luciano. Eu acho que agora vai ser contra o Velo um time um pouco mais misturado e não inteiro reserva, com o Alan Franco e o Luciano. Talvez acho até fazer porque o time vai preservar ganhar, né? durante o jogo. Se chegar no clássico com mais uma Então, mas é uma boa questão, mas ele não vai, eu imagino, abrir mão de descansar o Lucas, descansar o Oscar. Senão arrebenta, antes da fase final, arrebenta os caras. Né? Agora, a crítica que vem da torcida não está fazendo eco lá dentro, é isso? Não, sempre faz, eu acho que isso é uma coisa... Não, tipo assim, com relação à diretoria, elas não acham que o trabalho é ruim ou que não sei o quê? Não, porque a direção do São Paulo que considera... Aí que tá. A direção do São Paulo que considera o Zubeldia um técnico institucional, ou seja, um parceiro desse projeto de time mais barato para a temporada e tudo mais, e que sabe que saíram 18 e entraram 4, ela não está pensando, ela não está analisando apenas os 2 últimos jogos da temporada. Ela está analisando a pré-temporada e o começo, que teve momentos bons e momentos ruins. O São Paulo não jogou mais com o seu time titular inteiro desde a vitória sobre o Mirassol. 4-1 no Mirassol. Então essa histeria que está existindo depois desses 2 jogos, claro, o time não conseguiu fazer um gol em 2 jogos contra times fracos do campeonato, com 1 a mais, fato. Agora, o ano não começou contra o Bragantino. O ano começou antes, né, na pré-temporada, Cruzeiro, Flamengo e tal. Então essa situação que ganha corpo aí nas redes sociais, a direção, por enquanto, não embarcou nessa. Embora a gente já sabe como é que funciona a direção do São Paulo, o comando do São Paulo. Quando a coisa aperta, não tem essa de... Né, como é que é? Qual que é a frase preferida do presidente de São Paulo? Futebol dinâmico. Futebol dinâmico. É isso. Futebol dinâmico. Bom, vamos prever que alguns pontos que ficam ali, algumas coisas mais pesadas, como, por exemplo, a torre de iluminação, que está ali no meio, perto daquela cabaninha, nesses pontos, sim, o tricolor vai ter que fazer talvez um reparo, né? Então o São Paulo já tem na área, fora das 4 linhas ali, ao redor da pista de atletismo, tem um viveiro que o São Paulo cuida com a mesma grama que utiliza dentro das 4 linhas, para poder, quando precisar fazer esses reparos, ter ali, poder, como se fosse um Lego, Luiz, você corta dali, coloca lá no gramado, depois volta e replanta a que foi castigada ali, que estava no gramado, coloca no viveiro, faz um curativo ali, vai cuidando dela aos poucos, para ela voltar a ficar boa e depois, quando precisa, ter de novo para poder refazer esses reparos. Então o São Paulo joga amanhã com o Velo Clube, no mesmo dia do show da Shakira, joga contra o Velo Clube, e aí depois do dia 19, joga contra a Ponte Preta no Morumbi. Chance tem, Luísa, mas acho que para esse jogo ainda não. O Cedric vinha 1 ano sem jogar, né? Então ele entrou alguns minutos, acho que ainda não vai ter condição de iniciar o jogo. Quem deve começar, o Zubeldia deve escalar o time reserva contra o Velo, de olho no clássico contra o Palmeiras. Quem deve jogar na direita é o Ferrarese. E aí acho que o Cedric entra no segundo tempo e se tiver um bom desempenho, tem chance sim de tomar a posição do Igor Vinícius, que saiu vaiado nos últimos 2 jogos, né? Ele vem sendo substituído mesmo, mas ele saiu vaiado no jogo do Morumbi, nos últimos 2 jogos do Morumbi ele saiu vaiado de campo, apesar de ter dado até uma assistência pro Caleri. Mas o São Paulo deve ser quase inteiro reserva, se não inteiro reserva, para esse jogo contra o Velo Clube. O São Paulo planeja ter aí, então, 3 milhões de renda com o show da Shakira, além dos 12 milhões fixos anuais que tem com a Live Nation, né? Então, vai ter o show dia 13 lá no estádio do São Paulo, da cantora, né? Então, a gente tá jogando em Brasília por isso, né? Porque esse show vai rolar no Morumbi, então a gente transferiu os jogos aí de mando de campo pro Mané Garrincha, mas o São Paulo, então, planejando ganhar 3 milhões
tem cara, aquele 20%, né, de venda de bebidas no show, venda de bebidas e comidas, tudo mais. Então, 3 milhões para as contas do São Paulo. Cara, quando você faz umas contas assim, mais na caneta mesmo, Nick, de descontos, tudo mais, pô, não é tão vantajoso assim você não mandar 2 jogos em casa. Pode ser que tenha uma adição aí de 1 milhão para cá, 1 milhão para lá. E aí, obviamente, faz diferença para o São Paulo. Mas isso é algo, assim, bastante questionado, não só pelo fato de não ser no Morumbi, mas por ser em Brasília, né? Ontem a gente jogou para 10 mil pessoas aqui no Mané Garrincha. Isso é bastante questionado. Quero que você fale um pouco sobre isso, sobre esse mando de campo. Queria ouvir um pouco você, Nick, porque, de fato, 3 milhões faz diferença para o São Paulo. A gente teria ganho de bilheteria também, mas aí transfere para cá, ganha quase 1 milhão no contrato também, né? Com a Metrópolis que pega os jogos para cá. Então, assim, fica um pouco empatado esse valor. E aí, cara, pode ser que o São Paulo, com esse movimento, ele consiga fazer algo como mais 1 milhão, mais 2 milhões, que para um time que está quebrado faz diferença. Você ter mais 1 milhão aqui, mais 2 milhões ali. Mas o ganho esportivo que teria o Morumbi, aí o São Paulo já perde, né, Nick? O jogo de hoje, um reservão, talvez aí com o Alan Franco, talvez com o Luciano, e possivelmente com a entrada do Wendel, a estreia do Wendel e um pouco mais de minutagem pro Cedric. Né? É isso. Simples assim. O foco é no jogo contra o Palmeiras. Ainda mais dependendo do resultado que o Palmeiras tiver hoje. E pode ir com a corda no pescoço contra o São Paulo. Então, simples assim. É o jogo que o Zubadia precisa para dar uma recuperada, para dar uma aliviada no ambiente. Mas o clássico de domingo vai ter um peso gigante, né? Então, o São Paulo treinar e praticar o melhor futebol possível. E a gente espera que coloque os meninos da base também para dar mais minutagem. Mas que a pressão tá grande, isso é fato. Por mais que a diretoria fale que o técnico aí tá prestigiado, esse daí é um perigo, na minha opinião, né? E o Paulista já mostrou aí que pode, né, como eu digo, ameaçar cargos de treinadores, né? Que digo o Carpini no passado, por exemplo, que o mais que tenha saído no Brasileiro, o resultado do Paulista foi o que levou a queda do ex-comandante tricolor. Era falando de São Paulo, essa questão do Morumbi, cara, não é muito dinheiro, pra ser sincero, mas São Paulo tá na pindaíba, né? Então, todo o dinheiro que entra é importante. Ainda mais você tem um contrato fixo com a Live Mode lá que te dá 12 milhões de reais por ano, então aí tem algumas obrigações, São Paulo tem que cumprir. E aí não tem jeito. E aí o gramado em determinadas áreas é sacrificado, São Paulo vai lá correr para fazer os reparos, para deixar o gramado o melhor possível e vida que segue, porque infelizmente São Paulo não tem opções aqui na capital paulista. O Allianz é sintético, na Arena Corinthians também o São Paulo nunca jogou nem vai jogar, porque o Corinthians não deixa. Campinas, você tem o do Guarani, mas não é o melhor dos gramados. O Canindé não tá legal. O Pacaembu é sintético, tá péssimo. Então, grama natural mesmo, você hoje não tem opções ali em São Paulo, né? Não digo nem na capital paulista, no estado de São Paulo. E aí acaba sendo Brasília, e Brasília agora tá recebendo inúmeros jogos, né? Porque é um estádio grande e que tem muitos torcedores de outras equipes, mas o principal do São Paulo. Mas ainda assim, 10 mil foi decepcionante, mas os preços de ingresso são um absurdo, né? Então é 8,80. São Paulo também tem que começar a pensar em acertar preço de ingresso, né? Porque também tá na mão meio pesada demais, na minha opinião. Então é isso, o São Paulo aí, uma semana um pouquinho turbulenta, né? Decorrência da derrota e do empate. Jogando com um jogador a mais em cada segundo tempo. Foram 90 minutos jogando com 11 contra 10 e não conseguiu reverter ou converter o resultado por uma vitória. E agora, hoje, mais um desafio contra o Velo. O Velo que faz a primeira viagem de avião da história. Vamos ver, né? Agora não subestimo ninguém, porque o momento não é dos melhores. A gente espera que o Zubadia venha com novidades. A gente podia também mudar um pouquinho de esquema tático, até para ver como é que sairia aí, talvez com 3 zagueiros ou com 3 no meio. Sabe, tem outras opções sem ser esse famigerado aí 4-3-2-1 ou 4-2-4, para quem gosta. Entendeu? Então é isso. Resumo rápido, breve do São Paulo. A expectativa é que o São Paulo consiga aí reverter aí essa sequência negativa, digamos assim, e para chegar no clássico, pelo menos com um pouquinho de moral. Lembrando que no Allianz, eu sempre digo, é uma carniça, né? Aí a gente não sai com bons resultados, a gente sai com jogadores machucados, a gente espera que nenhum nem outro aconteçam no próximo domingo.
Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!